A meu ver, esta questão sobre o despertar da inteligência, assim como a questão de como encontrar Deus, aqui nos deparamos com algo fundamental, com algo essencial. E aqui, quando colocamos a expressão "a meu ver", isso pode ser visto de uma forma de opinião, de particular ideia. Mas vamos compreender aqui uma coisa: as ideias, as opiniões, elas não têm importância. O que tem importância é verificarmos diretamente a verdade sobre aquilo. As opiniões, elas tratam de ideias, enquanto que a realidade trata de fatos. E aqui nós estamos interessados no fato de que a presença da inteligência é a real liberdade de, na vida, estar em linha com a própria vida e, portanto, sem conflito com ela, sem sofrimento nesta relação com a vida. A vida, ela consiste de relações acontecendo, onde presente nestas relações é possível a presença de um fluir com a relação, que é a verdade de uma comunhão na relação, ou a separação dentro da relação, o que significa a presença do conflito. Quando nós temos uma separação, quando nós temos uma divisão, e em geral é assim que ocorre quando estamos lidando com opiniões, porque as opiniões dividem, as opiniões separam, porque se assentam em ideias, em crenças, naquilo que eu acredito, contrário ao que você acredita, nós temos o problema, nós temos o conflito e, portanto, o sofrimento. Portanto, o que é uma visão real da vida? O que será esta visão livre do conflito? E, portanto, o que é uma visão na vida livre de ideias, de opiniões? É a presença da inteligência. Então, é quando temos o despertar da inteligência que temos a vida real acontecendo. A vida livre do sofrimento. Assim, nós estamos diante de algo fundamental. Essencialmente, a presença da inteligência dentro das relações. É nesta relação harmoniosa, sem conflito e, portanto, feliz, que a verdade divina pode se revelar. O ser humano, ele quer ter um encontro com Deus, ou com algo além daquilo que tem sido a sua vida. Uma vida tediosa, repetitiva, carregada de hábitos, e sem este perfume, sem esta fragrância da felicidade. Assim, ele projeta no futuro, em algum momento,
fora deste momento aqui, deste momento presente, ter um encontro com Deus. Assim nós criamos no pensamento pontos fixos. Em um ponto está a pessoa. Aqui estou eu. E lá longe, em algum outro ponto fixo, está a verdade, está a liberdade, a felicidade, o amor. Algo para ser encontrado no futuro. Assim como lá também está Deus. Portanto, nós usamos expressões como encontrar Deus. A presença da inteligência é a visão da realidade da vida neste momento. Quando temos a presença da inteligência, se revela aqui e agora a realidade divina. Portanto, quando você vem e pergunta como encontrar Deus, a partir desta ilusão, que é a ilusão de um ponto fixo, de onde você vai partir, onde você se encontra, para um outro ponto, aonde Deus está, aonde Ele será encontrado. O que vale também para a verdade do amor. Para nós é algo para ser encontrado no tempo. Sim, porque uma trajetória requer a presença de um movimento no tempo. Deste ponto até o outro ponto, neste caminho traçado, nós temos a presença do movimento e a presença do tempo. Assim, o amor é algo que está no futuro, lá em algum ponto, aguardando você. A felicidade também. E Deus também. E aqui estamos dizendo para você uma outra coisa. Que temos que exatamente abandonar estas crenças, estas ideias, estes conceitos. Nós recebemos tudo isso da sociedade. Recebemos do mundo esta particular visão de conceitos, de ideias, de opiniões, de crenças. A realidade sobre Deus é a verdade da inteligência. Quando temos a ciência da verdade sobre quem nós somos, ocorre o florescer desta inteligência. Esta inteligência revela a verdade sobre Deus. A verdade de que aqui, neste momento, não existe tal coisa como um ponto a partir do qual uma viagem acontecerá no tempo para um outro ponto. Nós temos que diferenciar a verdade da inteligência, da verdadeira inteligência, para aquilo que nós chamamos de inteligência. Um profissional técnico, um especialista, porque ele traz conhecimento, experiência, naturalmente habilidade no que ele faz. Ali está a presença daquilo que nós chamamos de inteligência. No entanto, é uma inteligência que se assenta no conhecimento. Conhecimento em nós é a presença daquilo que é conhecido.
É a presença da experiência, da memória, do pensamento. Portanto, aquilo que nós temos chamado de inteligência, sim, é uma qualidade de inteligência. Mas não é esta inteligência que estamos falando aqui. Não é desta inteligência que estamos tratando aqui com você. A inteligência aqui com você, esta inteligência da qual tratamos neste momento, é a visão da vida livre do conhecido, livre do pensamento, livre de ideias, conclusões, opiniões e crenças, e também experiências e conhecimentos. Aquele profissional especialista, ele faz uso do conhecimento e da experiência. Sim, de uma forma prática, ele, em sua função, ele desempenha sua função com habilidade, maestria, com uma qualidade de inteligência e capacidade extraordinária. No entanto, a inteligência da qual tratamos aqui e falamos sobre o despertar desta inteligência, estamos falando desta ciência do desconhecido. Estamos apontando para esta ciência divina, para esta ciência que revela a realidade deste ser. A presença da sabedoria é algo presente quando esta inteligência está aqui. Lidar com o momento presente sem conflito com o momento. É a presença da inteligência. Apenas quando temos a presença da inteligência, em razão de uma compreensão da verdade sobre quem nós somos, esta é a ciência para a inteligência, para esta verdadeira inteligência. Aqui a ciência, ela se refere ao autoconhecimento. Aprender sobre o autoconhecimento, aprender sobre como nós funcionamos, aprender sobre o que é este constatar, observar, ficar ciente de como a vida acontece para cada um de nós. A ciência de como a mente funciona em você é a aproximação da verdade, do autoconhecimento. Nós precisamos aprender sobre o autoconhecimento. Precisamos aprender sobre nós mesmos. É a ciência da inteligência. Apenas quando temos a ciência da inteligência, que é autoconhecimento, somos tocados por algo além do conhecido, além da mente, além desta mente, onde está presente o pensamento, a memória, o conhecimento. Assim somos tocados por algo além de tudo aquilo que é conhecido. Portanto, é assim que a verdade de Deus se revela. Portanto, quando você pergunta como encontrar Deus, você não pode encontrar Deus, porque ele não está lá em algum ponto para ser encontrado. Mas esta ciência do autoconhecimento lhe aproxima de um esvaziamento completo deste espaço
Um espaço ocupado pela ilusão, pela ignorância, por toda esta visão de condicionamento de cultura humana, onde estamos, na verdade, sonhando, dormindo. Quando temos o esvaziamento deste espaço, algo novo se mostra, algo novo está presente. É a verdade sobre Deus. Você não pode alcançá-lo, mas ele vem até você. Ele vem até você quando a ilusão deste você não está mais presente. Portanto, é precisamente a presença do autoconhecimento, a visão do autoconhecimento, a liberação deste você, deste eu, deste ego. Assim, na vida, a coisa mais importante é a ciência da própria vida, que se revela quando Deus se revela. Mas Deus não se revela para a pessoa. Deus se revela quando não há pessoa, quando não há este você, quando não há este eu. Portanto, aqui nos deparamos com a beleza de um encontro com a verdade. Quando as pessoas idealizam um encontro com Deus a partir da pessoa, não compreendem que a pessoa é uma fraude, é uma ilusão. A não ser que esta ilusão desapareça, não teremos aqui e agora esta revelação. A verdade da vida é a verdade sobre você. Mas a verdade sobre você não é a pessoa, não é este você, como o pensamento tem formulado, como o pensamento tem nos dado esta crença. A verdade do seu ser é a verdade sobre a vida, é a verdade sobre Deus. E o que pode tornar isso possível para cada um de nós? A presença da meditação. Portanto, a meditação, o que é? O que é a meditação? A meditação é a presença da vida se revelando aqui e agora, quando o eu não está. Este sentido do ego não está mais presente. Não se trata de alguma coisa que você possa fazer. A velha ideia de se mover em direção a uma crença, a um projeto. Uma crença, um projeto, um ideal, chamado Deus no futuro. Não se trata de um movimento que você faz dentro de um princípio de prática que você aprendeu a partir de uma técnica que lhe foi ensinada. Algumas pessoas se recolhem, se afastam, ficam recolhidas em um determinado lugar. Elas se assentam, colocam uma música suave, fecham seus olhos e começam a lutar contra os pensamentos.
porque elas aprenderam que a presença do pensamento, deste movimento de inquietude interna, precisa ser aquietado. Assim, nós temos a meditação como uma prática para aquietar a mente, porque nós precisamos de silêncio. Portanto, a ideia é, a partir de uma técnica, de uma prática, o silenciamento da mente, esta aquietação da mente. Aqui com você, nós estamos investigando a verdade sobre a meditação. A presença da meditação não é a presença de uma prática de meditação, de uma técnica de meditação. A presença da meditação de uma forma prática é diferente de uma prática de meditação. A meditação de uma forma prática é a ciência deste momento, aqui e agora. Você está fazendo alguma coisa, conversando com alguém, envolvido em alguma atividade física ou intelectual. Aqui neste momento, neste contato com o momento presente, descobrir o que é olhar para aquilo que surge de dentro de você. O pensamento é algo que aparece em você como uma memória. Assim como a presença de um sentimento, de uma emoção, ou de um impulso para uma determinada ação. Ficar ciente do processo que surge de dentro de você é ficar ciente de uma reação surgindo, de uma reação aparecendo. E isto não depende de como o corpo se encontra dentro de uma atividade, de como o intelecto se encontra em uma atividade intelectual. Aqui neste momento, ficar ciente destas reações é a presença de um contato com a meditação. A meditação é algo que engloba a presença do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento não existe real meditação. Se você se afasta temporariamente para uma técnica ou prática, você não está em contato com o momento presente, com a vida como ela está acontecendo. Nas relações, por exemplo, com as pessoas, com os pensamentos surgindo, com as emoções aparecendo. Portanto, se não temos a base que é o autoconhecimento, nós não temos a verdade da meditação. Aquilo que aqui nós temos chamado de real meditação. A meditação na prática. Não é a prática da meditação, é a verdade da meditação. Portanto, como encontrar Deus? Tomando ciência da verdade sobre o eu, sobre o ego, o que requer a presença do autoconhecimento, o que requer a presença da meditação. Então, sim, neste momento, neste olhar, as reações que surgem, este olhar só é possível quando a mente se aquieta.
Mas aqui ela não está sendo aquietada. Ela está sendo observada. É uma qualidade de observação sem a presença do passado. É quando a mente se torna cônscia do seu próprio movimento. Neste instante, ela silencia. Portanto, neste silêncio, há uma quietude. A presença da quietude nasce naturalmente pela autoobservação, por este olhar, porque a mente se torna ciente, porque silencia. Então há um espaço de quietude. E quando este espaço está presente, a realidade deste ser, a realidade divina, se mostra presente. Aqui com você, olhar para essas questões, investigar a verdade sobre nós mesmos, é nos aproximarmos do autoconhecimento, da presença do verdadeiro despertar da inteligência. Quando há inteligência, nós não temos a presença de alguém inteligente. Alguém inteligente, como foi colocado agora há pouco, é alguém que é eficiente, capaz, habilidoso, muito técnico naquilo que faz profissionalmente. Mas alguém habilidoso carrega a presença deste eu, deste ego. Portanto, sua relação com a família, com o mundo à sua volta e com ele mesmo é naturalmente no ego carregado de conflitos, problemas e sofrimento. Portanto, a presença da inteligência não é a presença de alguém inteligente. A presença da inteligência é a presença deste ser. O seu contato com a vida, sem o sentido do ego, sem a ilusão deste eu, é a presença da inteligência. É você em seu natural estado de ser, onde está presente a ciência de Deus. Não existe uma separação entre a vida, você e Deus. Você em seu natural estado real de ser. Não na velha condição de pessoa, onde está presente a imagem que o pensamento tem sobre quem você é. Sobre quem é você. Uma imagem com a qual você se confunde. Você, como o pensador, se confunde com esta imagem, com este quadro mental, com este pensamento. O encontro com a realidade da vida é o encontro com a realidade de Deus. É o encontro que aqui nós temos chamado de constatar, perceber, ficar ciente, tomar ciência. Não é um encontro no sentido de um movimento entre dois lugares, entre dois pontos dentro de um espaço. É a realidade daquilo que está presente aqui, neste momento, como sendo a realidade da própria vida. É o que estamos juntos aqui, nos encontros online nos finais de semana, trabalhando com você. São 2 dias, onde estamos sábado e domingo com você.
nestes encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar destes encontros online que nós temos nos finais de semana. Fora os encontros que temos online, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A imagem que eu faço de mim mesmo ou a imagem que eu faço do outro. A imagem que eu faço do mundo à minha volta, sempre estou presente. Esse eu é esse centramento de uma identidade na experiência. É esse autocentramento. Se aproximar disso é se aproximar do autoconhecimento. Então, a meditação é a revelação.